Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de redação. Eu sou a professora Jéssica Lima e hoje o nosso encontro é para estudar redação. Isso mesmo, redação. E aí, vocês lembram para mim que assunto nós estamos estudando? Pensa aí um pouquinho na última aula. Isso mesmo, a carta, não é? Nas nossas últimas aulas, a gente estudou dois tipos de carta diferentes. A carta pessoal, que eu envio para os meus amigos, para os meus parentes, e a carta comercial, que eu envio para uma empresa, não é? Então, a teacher explicou nas duas últimas aulas as diferenças entre essas duas cartas. E eu sei que vocês ainda lembram dela, porque quando a gente estava na escola, a gente ainda começou a ver um pouquinho sobre a carta pessoal. Então, na aula de hoje, vocês não irão utilizar o livro, tá? Vocês irão utilizar o caderno de redação. Aquele que tem, se eu não me engano, a capazinha dele é verde, tá bom? Ou vermelha. Então, vocês vão utilizar o caderno de redação para produzir cartas hoje. Eu vou dar informações importantes tá? É importante que você preste bastante atenção nas informações que devem estar na sua carta, tá? E a maneira como você vai escrever ela. Eu quero parabenizar a todos que estão fazendo as aulas bonitinhas, estão se esforçando, tá? Para cumprir todas as atividades. Meus parabéns. Eu sei que talvez não seja fácil vocês sozinhos aí, olhando eu aqui do outro lado, ouvindo, e às vezes tem uma dúvida e não pode perguntar, tá bom? Mas a gente vai conseguir juntos, sim, aprender tudo que a gente tem que aprender. E então vamos lá para o que é importante, né? A gente aprendeu, gente, que uma carta, ela tem a carta pessoal e a carta comercial. Isso mesmo. Informações importantes entre uma carta e outra é a linguagem, principalmente, tá? Dentre todas as características, talvez essa seja a mais importante. Por quê? A carta pessoal, ela tem uma linguagem informal, que, como eu disse para vocês, ela tenta aproximar a forma que você fala na hora que você vai escrever. Isso por quê? Porque a sua carta está sendo direcionada para uma pessoa próxima a você, não é? Alguém do seu convívio, alguém que você costuma falar muitas vezes. Então, não requer uma linguagem informal, e sim a maneira que você já conversa com essa pessoa, certo? E já a carta comercial não, ela vai ser utilizada a linguagem formal. Por quê? Porque você não conhece a pessoa que você está escrevendo. Você apenas vai tratar com ela sobre assuntos que dizem respeito a algum tipo de transação que você fez, uma compra, uma venda, certo? Você vai fazer uma reclamação, dar uma sugestão, elogiar por alguma coisa que você comprou, mas você não conhece, não tem proximidade com essa pessoa. Então, você vai ter que utilizar aquela linguagem, né, que a gente utiliza, que seguem as normas da gramática, né? Tem que escrever mais bonitinho e objetivo, de uma forma direta. A gente não precisa enrolar, né? A gente só quer falar aquilo e ponto. Então, por isso que as cartas pessoais costumam ser maiores e as cartas comerciais menores, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem para mim hoje na atividade? Vocês não vão utilizar o livro, prestem atenção, tá? Na hora de pedir ajuda a alguém. Não é no livro, é no caderno de redação. Primeiro, você vai escrever uma carta pessoal, tá certo? Uma carta pessoal. Não esqueçam de colocar o cabeçalho bonitinho, tá certo? Tudo do jeito que vocês sempre fazem na aula. Você vai escrever a sua carta iniciando, como sempre eu falo, escrevendo o local e a data, tá bom? Por exemplo, deixa eu botar um exemplo aqui para vocês extraírem. Dia 24 de 2020, bom? Então, esse é o título da sua carta. Você vai pular uma linha e aí sim você vai começar a sua carta, tá bom?
Deixa uma linhazinha para separar. Inicia. Querido. Tá? Essa é uma sugestão porque geralmente você tem uma linguagem só sua, né, para com essa pessoa. Então você vai iniciar a sua carta lembrando de deixar aquele espacinho de um parágrafo, tá? Aquele espacinho na hora que você começar a escrever sua carta. Letra maiúscula, observem bem a caligrafia, gente. Se você não sabe como escrever uma palavrinha, pergunta à mamãe, pede ajuda a alguém, tá bom? Para você conseguir escrever a palavrinha correta, tá certo? Mas também as ideias têm que fluir da sua cabeça. Tentem pensar, tá bom? Não só perguntar tudo para a mamãe e para o papai. Tentem primeiro, pensa para quem você quer escrever, tá certo? No caso aqui eu já vou deixar a sugestão. Eu gostaria que vocês escrevessem uma carta, tá? Para alguma criança da idade de vocês que nesse momento pode estar um pouco confusa, um pouco triste, por estar somente em casa, por estar com saudade dos seus amiguinhos, por estar sem ir para a escola, sem poder ir na praia, no parquinho. A carta de vocês vão fazer de conta que vocês conhecem essa criança, apesar de você não saber quem ela é. Você vai escrever para ela uma mensagem na sua carta, tentando dizer para ela que tudo isso vai passar e que logo tudo vai voltar ao normal e que todos nós vamos ficar bem, tá certo? Então a intenção da sua carta, tá? É tranquilizar essa criança, é deixar ela um pouco mais feliz, tirar um pouco dessa angústia. Eu aposto que vocês aí em casa devem estar um pouco passando por isso, né? Pensando, meu Deus, porque eu não posso logo ir para minha escola, encontrar meus amigos, sair na rua normal. Então você vai escrever uma carta como se talvez você estivesse escrevendo para você, dizendo o que você deseja que vai acontecer, tá certo? E tranquilizando essa criança, tá bom? Imaginem que essa criança tem a mesma idade de vocês. Não esqueçam que no final da sua carta você dá uma saudação. O que é uma saudação? É uma forma de cumprimentar carinhosamente alguém. Você pode mandar um abraço forte, um beijo, um cheiro, a forma que você quiser tratar essa pessoa e ao final dizer o seu nome. Então você dá a saudação final, coloca uma vírgula e escreve o seu nome, tá bom? E segunda parte da atividade, não menos importante, você vai escrever uma carta comercial. Como é que você vai escrever essa carta comercial? Prestem atenção que eu também vou deixar como que vocês devem, a sugestão que vocês devem seguir, tá bom? Na sua carta comercial, você deve fazer em outra página, tá? Não na mesma que você fez a sua carta pessoal, porque são duas partes a atividade. Você vai escrever uma carta comercial, tá? Imaginando que você recebeu algum brinquedo ou algum objeto que você comprou e ele veio com defeito, um pequeno defeito, e você gostaria de fazer uma reclamação e sugestão de como eles podem melhorar, tá bom? Novamente, você vai fazer uma reclamação porque o seu objeto veio com defeito e você vai dar uma sugestão de como a loja pode melhorar na hora de entregar esses objetos para eles não virem quebrados ou com defeito, tá bom? Então é importante que vocês sigam essas instruções. Novamente, a sua carta comercial também deve iniciar com local e a data, tá? Em seguida, você pode começar com prezada e escreve o nome da loja, tá bom? O nome da loja para a qual você vai mandar essa reclamação. Ao final, você também pode escrever uma saudação e o seu nome. A diferença é que a saudação agora não precisa ser tão calorosa, tá bom? Pois, novamente, não é uma pessoa do seu convívio. Você pode escrever algo como agradecido, grato, atenciosamente, certo? E o seu nome e finalizar a sua carta. É importante que vocês façam as duas cartas porque eu vou criar um pequeno questionário, tá? Com algumas questões na próxima aula que vocês deverão responder de acordo com as cartas de vocês. Então é importante e fundamental seguir as instruções que a teacher deixou aqui, tá certo? Então é isso, a nossa aula de hoje é essa. Façam as atividades, qualquer dúvida pode me chamar,
Até a próxima aula. Fiquem com Deus.